Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar então uma sequência naquele vídeo, os 5 pilares do aquário plantado que você precisa saber. Esse vídeo eu quero tratar do primeiro dos 5 pilares, dos 5 fundamentos, que é sobre a filtragem. Eu quero começar com a filtragem porque a filtragem ela não é exclusiva do aquário plantado. Então ela faz parte do marinho, ela faz parte até do paludário, pode ter filtragem. Ela faz parte do aquário de ciclídeos, do aquário comunitário, do aquário jumbo. Então, qualquer tipo de aquarista pode se beneficiar desse vídeo, então é por isso que eu escolhi começar com a filtragem. E também por outro motivo, a filtragem ela é o pilar central, é a primeira variável da equação de qualquer aquário, seja de plantado ou de qualquer um que seja. Tá? Tudo começa com uma boa filtragem. O aquário, para ele ser um aquário, ele depende da filtragem. Então é por essa razão que eu quero começar com esse tema. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre os equipamentos, sobre as características, vamos tratar... ainda estou falando com iniciante, com principiante, tá? Então é por isso que eu vou começar com informações bem elementares, né? Do que se trata a filtragem para o aquário, seja ele qual for, não necessariamente só plantado. A filtragem, ela se trata de uma filtragem biológica. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre isso. Não é aquela noção de filtragem mecânica que a gente tem com uma filtragem de piscina, é diferente. A filtragem da piscina é uma filtragem mecânica. Você aglutina as partículas e a bomba chupa toda aquela água, aquele volume de água com sujeira, filtra a sujeira e devolve a água limpa para a piscina. No aquário não se trata disso a filtragem. No aquário a gente está falando de uma filtragem biológica. Do que se trata a filtragem biológica? Bom, dentro do aquário, ele já sendo um ecossistema confinado, ele tem produção dos próprios resíduos biológicos. Existem bactérias dentro desse sistema que está decompondo matéria orgânica. De onde vem essa matéria orgânica? Ela vem das fezes dos peixes, urina dos peixes, fezes de caramujo, alga morta, folhas mortas, resto de ração e etc. Qualquer coisa que esteja morta em decomposição, as bactérias vão decompor essa matéria orgânica em vários compostos. Um desses compostos é a amônia. A amônia ela é tóxica para os peixes e para os animais, embora ela seja também uma fonte de nitrogênio para as plantas, mas a gente pode ver isso num outro vídeo, porque que é perigoso a gente considerar a amônia como uma fonte de nitrogênio para as plantas, não se tratando de um aquário plantado. Mas a amônia, além dela ser tóxica para as plantas, agora já falando para o aquário plantado, além de ser tóxica para os peixes, né? Mas já entrando no aquário plantado, a amônia é um poderoso estopim para as algas, para surtos de algas. Então, se você tiver qualquer traço de amônia no seu aquário que não esteja sendo decomposta pela filtragem biológica, ela vai ser utilizada pelas algas e você vai ter surto, vai ter problemas com algas. Essas algas, por sua vez, tende a enfraquecer as plantas, tende a enfraquecer o sistema e você vai ter um sistema fraco, doente, cheio de problemas. Okay? Então, a filtragem biológica, ela nada mais é do que uma colônia de bactérias que vai decompor, que vai oxidar essa amônia em outros compostos menos tóxicos e menos nutritivos para as algas. Então, a primeira parte da decomposição biológica da amônia é o que a gente chama de ciclo do azoto ou ciclo do nitrogênio. Então, é uma equação que você precisa de oxigênio, você precisa de carbono, fonte de carbono para essas bactérias, a gente vai ver isso em outro vídeo, que fonte de carbono é essa. Você precisa de espaço físico e você precisa de uma fonte de amônia. A amônia também é um substrato energético para essas bactérias. Então a amônia entra pelo filtro, passa pelas mídias biológicas. Essas colônias, que nós chamamos de colônias nitrificantes, existem 2 tipos de colônias lá dentro. A primeira colônia é aquela que oxida a amônia para nitrito, o NH4 para o NO2. E depois nós temos uma outra colônia que vai oxidar o nitrito para nitrato, do NO2 para NO3. Esse é o ciclo aeróbico do nitrogênio, né? Esse é a nitrificação. Isso é o que acontece com uma colônia aeróbica dentro do filtro. O filtro é uma região aeróbica, é um ambiente aeróbico, então nós vamos ter grande parte do sistema operando com a nitrificação. Vocês podem ver também por aí alguém falando sobre desnitrificação. É um outro processo, é um processo anaeróbico,
Ele não é obrigatório para o aquário, para o filtro, ele pode acontecer facultativamente, dependendo da mídia que você utiliza. Pelo menos alguns produtos têm essa proposta, a gente não sabe até o quanto isso é efetivo e quanto isso funciona, mas existe essa proposta também, a gente vai falar isso em outro vídeo, tá ok? Vamos se concentrar só na decomposição da amônia pela via aeróbica, ou a nitrificação. A nitrificação, pessoal, é extremamente importante para aquário plantado e para qualquer outro sistema, mas vamos falar de plantado agora. A nitrificação é o que vai evitar, em grande parte, os estopins de surtos de algas. Certo? A gente tem que se preocupar, é a preocupação número 1, é a prioridade número 1 do aquarista, é estabelecer o biofiltro, essas colônias, o mais rápido possível na partida do seu aquário. Também vamos ver em outros vídeos quais são as características, quais são as condições que o aquário tem que respeitar para a gente ter essa nitrificação mais acelerada, mais eficiente. A gente vai ver isso em outros vídeos também, certo? Estabelecido que é nitrificação, então a gente pode falar dos filtros, certo? Qual é a característica de um bom filtro? Quais são as características que a gente tem que entender como aquarista para a gente equipar o nosso aquário com um bom filtro? Bom, um filtro você pode ter de diversos formatos. Existe o filtro interno, que você vai ter a própria circulação da água dentro do equipamento, dentro do seu aquário. Esse equipamento nós não usamos mais no aquário plantado. Isso existia há muitos anos atrás, há 2, 3 décadas atrás. Os filtros internos nós não usamos mais, certo? A gente vai usar os filtros externos. Dos filtros externos, a gente tem 2 tipos. A gente tem o Hanger-on. O filtro Hanger-on é aquela caixinha, aquele copinho que fica apoiado no vidro e a água circula pela caixinha e ele é devolvido para o aquário em forma de cascatinha. Muitos de vocês já devem ter visto esse filtro antes. O Hanger-on é um bom filtro para aquários menores, para aquários pequenos que circula menos volume de água. Então aquele volume do reservatório do Hanger-on, ele já é o suficiente, muitas vezes, para filtrar o volume de aquários pequenos. Quando nós vamos para aquários maiores, acima de 50, 60 litros, aí começa a ficar complicado a gente usar Hanger-ons, vai ter que usar vários Hanger-ons, fica muito turbulenta a água do aquário. Então a gente já recomenda que vocês usem os filtros canisters, ou os filtros canisters, as pessoas falam de maneiras diferentes. O que é o filtro canister? O filtro canister, ele puxa a água por uma mangueira, através de uma bomba. Essa água circula num balde, num pote, num reservatório externo ao aquário, fechado, um reservatório fechado. E a água passa pelas mídias biológicas dentro desse copo, e ele retorna essa água para dentro do aquário também através de mangueiras. Esse é o canister. Na maioria dos casos é o canister que a gente vai usar. Para aquários aí até 300 litros, a gente vai usando canister, e quanto mais volume de água tem o aquário, a gente vai aumentando a capacidade desse filtro em reservatório e em capacidade de circulação, e vai colocando filtros em série, usa filtros em paralelo também, a gente pode falar isso em outro vídeo. Em aquários muito maiores do que isso, a gente também pode usar o SUMP. O SUMP é uma extração da água do aquário, que também é um filtro externo, é uma extração para uma espécie de um aquário à parte, que fica embaixo do aquário. Vocês já devem ter visto muito em lojas, né? Tem muito volume de água para ser filtrado. Essa água cai numa cascata dentro desse reservatório externo, que ele é aberto. Ele passa por perlon, ele passa por espuma, ele passa pelas mídias, passa às vezes por resinas, e depois ele retorna para o aquário também. A capacidade de filtragem do SUMP é enorme, né? A gente pode usar um SUMP quase metade do volume de água de um aquário só em mídia biológica, em forma filtrante do SUMP. Qual que é o melhor? Como eu disse, depende do tamanho do seu aquário. Existem mini canisters que você pode usar para aquários menores, e o canister ele é bem plástico, você pode usar ele para aquários bem pequenos até aquários muito grandes, né? A gente tem no mercado vários tamanhos de canister, várias capacidades, várias vazões, mas aquários muito grandes acaba sendo interessante o SUMP mesmo, tá? Ele tem as suas desvantagens, todo sistema tem sua desvantagem, mas é assim que a gente acaba sugerindo para o pessoal. Bom, feito isso, qual tipo de equipamento o que a gente tem que observar no equipamento? Não é uma regra, mas é uma maneira como eu gosto de recomendar, e eu vejo muita gente recomendando dessa maneira, tá? 5 vezes o volume
de água bruto do seu aquário por hora. Essa é uma boa capacidade de circulação de um bom filtro. Então você vai ter 5 vezes o seu aquário sendo filtrado por hora. Isso é muito, muito interessante. Menos do que isso, começa a ficar muito lento, né? Demora muito tempo para a água do aquário passar pelo meio filtrante, para passar pelas essas colônias de bactérias para retornar no seu aquário. Então a amônia acaba circulando muito tempo dentro do seu aquário e você pode ter problema com algas também, até toxicidade de peixes, se tratando de um aquário com muitos peixes, um jumbo, por exemplo. Você precisa de mais poder filtrante. Poder filtrante é tanto volume de mídia biológica dentro do seu copo, quanto capacidade de vezes que a água circula nessa mídia. Certo? Então, essa é a principal característica que você tem que observar. A capacidade de filtragem, o volume de filtragem do seu filtro. Segundo, você tem que se atentar aos detalhes técnicos do filtro, mas isso, pessoal, infelizmente é com experiência. Eu não vou recomendar marcas, não vou recomendar modelos, mas isso vai depender muito do contato que você tem com outros aquaristas. Converse com bastante aquarista, que eles vão dar suas próprias experiências. Mas se atente ao ruído do filtro. Tem um filtro que é muito barulhento, então se você tem um aquário no seu quarto, ele vai fazer muito barulho. Peças de reposição, isso é muito importante. Você pode, de repente, cara, ver um filtro baratinho que você gostou, você acha que vai dar tudo certo, mas se não tiver peça de reposição desse filtro, meu amigo, e quebrar uma mangueirinha, quebrar uma conexãozinha, uma válvulazinha, um encaixe, e começar a vazar, você vai ver o perereco que é para resolver esse problema, porque esse filtro vai ter que ser parado e o seu aquário vai ficar sem filtro. Então tome muito cuidado com isso. Peça de reposição, você precisa ter à sua disposição. Se possível, até ter os spare parts, né? Até ter peças sobressalentes, pelo menos uma válvula a mais, uma mangueira a mais, uma conexão a mais. Eu diria, às vezes, depende do filtro, até um cabeçote a mais. Não um cabeçote com a bomba dentro, mas o cabeçote e o invólucro plástico, porque é fácil quebrar as conexões. Se fizer uma trinca ali, você vai colocar uma cola, um cuidado paliativo no filtro, mas você vai ter que trocar esse cabeçote depois. Isso já aconteceu comigo. E também o quão fácil ele vaza. Alguns filtros vazam muito fácil. A gente escuta, a gente vê muito isso nos fóruns. Eu falo fóruns, mas grupos de WhatsApp a gente não usa mais fórum hoje em dia, né? Mas a gente faz parte dos grupos, a gente fica sabendo quais são os filtros que vazam mais, que costumam dar mais problema, não são tão confiáveis assim. Não tem nada mais desagradável do que você ver o nível do seu aquário baixando rapidamente, você abre o móvel e está todo molhado de vazamento por causa do seu filtro. Isso é péssimo. Isso é um problema que você não precisa ter e não vai querer ter. Então, pessoal, se atentem a essas coisas, né? Ruído, confiabilidade dele em relação a vazamento e peças de reposição. Se você tem assistência, se você tem a loja da sua cidade, qual a facilidade que você tem de encontrar peças para esse filtro. Dito isso, pessoal, eu acho que para o principiante, isso é tudo que ele precisa saber sobre filtro. Se atente bem às embalagens, tá? Tem excelentes marcas de canisters, excelentes marcas de hang-on. E tome muito cuidado com SAMPs também, porque eu já vi muita história de gente que usa bomba meio fajuta, controle de nível meio fajuto, quer fazer o SAMP em casa e alaga o apartamento dele inteiro porque o SAMP não funcionou direito. Então tomem bastante cuidado e invistam sempre num bom filtro, que você vai reduzir metade dos problemas do seu aquário e vai ser resolvido com um bom filtro. Certo? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estamos aí para responder as dúvidas. Comentem aí no vídeo se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. E sugira também dúvidas sobre esse assunto ainda de filtragem para os próximos vídeos que a gente faz. Beleza? Valeu, vamos para o segundo vídeo que eu vou falar sobre iluminação.